Bom, pessoal, até aqui nós passamos por um processo que já foi falado nas aulas passadas, né? Nós pegamos aqui o nosso transformador, que foi ligado em 110 volts AC, e diminuiu para 20 volts também AC. Depois nós utilizamos uma ponte de diodo. Aliás, em um dos vídeos eu mostrei com a ponte formada por 4 diodos, e no outro vídeo foi mostrado uma ponte encapsulada, mas o resultado final é o mesmo, tá? Aqui eu dei uma garranchada que eu errei o desenho da ponte, tá? Mas acho que dá para entender, né? Ele tá indo nessa direção, tá? Pra gente... Aí vocês, qualquer coisa, ficar na dúvida desse garrancho aqui, aí vocês assistam as aulas passadas, anteriores, né? Que aí dá para dar um entendimento melhor. Daqui para frente... Ah, tá. E tem um capacitor que foi de filtro, né? Para atenuar o ripple, né? Então nós pegamos... diminuímos a tensão AC da tomada, né? Aqui é a nossa tomada, nossa rede elétrica, 110, foi transformada em 20 volts, também alternada. A ponte retificou, tornou isso aí reto, né? Ou deu definição de polaridade, tá? Passou a ter um polo definido, né? Desse lado sempre positivo e desse lado sempre negativo. Capacitor, ele se carrega e descarrega para tirar o ripple, né? Para diminuir pelo menos o ripple. E aí nós temos que dar sequência na nossa fonte agora, num processo de regulagem, né? E estabilização, tá? Então a fonte, o que tem que ser definido no início, né? Quando vocês vão fazer, é quanto que vocês querem ter na saída, né? Então, por exemplo, se eu necessitar de uma tensão de saída em torno aí de 12 volts lá na frente, eu tenho que levar isso em consideração. Eu poderia usar um Zener, né, com a tensão de regulagem, a tensão Zener, né, de tensão de barreira de 12 volts, só que o Zener, ele, com a passagem da corrente, ele ia aquecer demais e poderia não suportar, né, porque existe todo um cálculo, tá, para poder se utilizar um Zener aí nessa configuração. Então, o mais correto aqui, eu até vou utilizar um Zener, daqui a pouco vocês vão ver a aplicação dele, mas o mais correto aqui nessa situação é a gente utilizar aí de um transistor para poder regular a tensão e suportar a dissipação térmica, né, o aquecimento, né? Porque aqui eu pretendo trabalhar com uma corrente a partir de 1 ampere, né? Eu acredito que esse meu trafo, né, junto com os componentes que eu vou estar utilizando, ele vai me dar uma corrente de 1 ampere, 1 ampere e meio inicial. Aí nós vamos melhorando aí no decorrer das aulas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui outros componentes. Então, na sequência aqui, para que vocês possam continuar o projeto de montagem da fonte, vai entrar um transistor, tá? Eu escolhi esse aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aí para vocês. Isso. Eu escolhi esse transistor aqui, que é o BC337, que é um transistor que suporta uma corrente aí próximo de 1 ampere, e inicialmente ele vai servir para os nossos testes, tá? Vocês devem já conhecer a função do transistor, né? Esse é um NPN, é um transistor que ele deixa conduzir de coletor para emissor após uma corrente de base, tá? Então é isso que nós temos que conseguir nesse projeto aqui para que nossa fonte possa funcionar. Sempre pesquise aí um assunto para que vocês possam identificar os terminais do transistor, né, da maneira correta. Busquem no datasheet, né, essa informação, e usem o transistor aí nesse projeto da nossa fonte, tá bom? Bom, para facilitar aqui a utilização desse transistor no nosso projeto, o ideal é que vocês consigam abrir, eu vou até abrir bem aqui, ó. Eu estou abrindo aqui o emissor, né? Agora o coletor. E vou deixar a base no meio, tá? Dessa forma aqui que eu vou estar utilizando o transistor.
transistor, pessoal, no nosso projeto, ele vai estar conectado aqui depois do capacitor, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso transistor. Esse transistor é um NPN. Depois nas aulas de eletrônica vocês vão ter um pouquinho mais de informação. Eu não vou detalhar muito hoje porque essas aulas é apenas para a gente conseguir terminar a fonte, né? Mas o transistor é um componente muito importante aí e a revolução da eletrônica, né? Ó, esse NPN, ele vai conduzir, eu vou desenhar aqui como se fosse um diodinho aqui, que ele vai conduzir nessa direção, tá? Ele vai conduzir de coletor para emissor após uma corrente na sua base, né? Essa corrente ela deve ser sempre 0,6 volts maior, né, do que o valor que você precisa aqui para deixar ele conduzir. Nós vamos esperar ter uma tensão aqui. Aqui eu tenho 20 volts, né? A tensão já filtrada. Se vocês quiserem, por exemplo, vamos considerar 12 volts na saída, né? Ele vai precisar... Eu vou precisar colocar um Zener aqui nessa malha, tá? Para poder garantir aí a passagem dos 12 volts. E também eu vou necessitar aí de um resistor para polarizar a base do transistor. Nós vamos colocar um resistor aqui nesse ponto. E aqui na base do nosso transistor, vamos utilizar de um diodo Zener. Então esse é o diodo Zener, tá? Esse aqui acho que não vai dar para focar porque ele é tão pequeno. Minha câmera não vai pegar, tá? Esse aqui é um diodo Zener IN47. E a tensão Zener, ela vai influenciar na saída da nossa fonte, tá? Ela deve ser 0,6 volts maior do que eu preciso ter lá na frente. Então, ó, nesse caso, eu estou considerando uma fonte de saída com 12 volts, né? Então, esse Zener, se eu utilizar ele com a tensão de 12, deixa eu colocar aqui. Eu tenho que considerar que lá na frente eu vou ter um pedágio aqui, né, para conduzir, para que o transistor deixe conduzir. Eu tenho que quebrar essa barreira aqui, ó, de 0,6 volts. Então esse 0,6 volts vai ficar retido no meu transistor. E aqui na frente eu vou ter aqui, ao invés de 12, algo em torno de 11,4. Mas tudo bem, eu vou manter assim. E esse resistor é quem vai polarizar aqui a base do nosso transistor, tá? Então nós vamos ter uma corrente circulando aqui pela malha. Ela vai polarizar aqui a base do nosso transistor. Ele vai deixar conduzir os 0,6 volts e aí ele vai dar um ganho aqui nessa corrente que provavelmente vai chegar aí a 1 ampere. Esse é o valor da corrente que nós esperamos passar por esse transistor, tá bom? Então nós vamos ter aí mais três elementos, né? Teremos agora um resistor. Esse resistor aqui vai ser um resistor de 2K ohms. Depois a gente pesquisa, né, sobre os valores, tá? Sempre, pessoal, é importante vocês saberem, quem está começando agora, que os componentes eles são dimensionados de acordo com a necessidade da malha. Eu não vou entrar nessa questão, porque, como eu havia dito, o intuito desses vídeos, né, dessas aulas, é que vocês consigam terminar a fonte, tá bom? Então, nesta aula que vocês estão assistindo agora, eu apresento para vocês os próximos componentes que serão utilizados aí na regulagem e na estabilização da nossa fonte. Então, nós vamos utilizar aí um resistor de 2K para polarizar a base do transistor NPN. O transistor será um BC337
que permite uma corrente aí de 1 ampere. E vamos utilizar um Zener aí de tensão de barreira de 12 volts, tá? Em paralelo. Então esses são os próximos componentes aí da nossa fonte. E nós vamos colocar ele para vocês aí já na próxima aula, tá bom?